Ótimo. Então, André, vamos aquele lá. dia deu esse problema. Bom dia a todos. Estando no horário previsto na pauta, eu declaro aberta a sessão do dia 31 de julho de 2024, sessão da segunda Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás. Eu inicio a sessão fazendo os cumprimentos, cumprimentando a conselheira Nislene, conselheiro Nilson, conselheira Virgínia, conselheira Mir César, os conselheiros Air e Bruno, que estão na sala de espera, secretária de Câmara Chauane e o representante fazendário, Dr. Wilson. Cumprimento também os que nos assistem via YouTube e inicio a sessão. Pela ordem dos processos, nós temos um processo de retorno e três processos na pauta. Eu vou chamar o processo de retorno, este de número 4011-900-853-163, que contém o recurso voluntário 1639 de 2024, em que é recorrente, prática distribuição limitada, sendo relator o conselheiro Emir César Guimarães Baioc. O representante do sujeito passivo não está presente e o representante fazendário, como já havia adiantado, o doutor Wilson. Neste processo, eu vou pedir vênia e deixar de passar a palavra inicialmente ao conselheiro relator, uma vez que foi identificado um pequeno equívoco de tramitação. Este processo teve uma resolução anterior que deveria ter sido encaminhada ao sujeito passivo, mas foi encaminhada equivocadamente a um outro setor da Secretaria de Economia. Por esse motivo, o processo vai sair agora, neste momento, por despacho da coordenação, corrigindo esse pequeno equívoco, determinando, e por meio da resolução correta, determinando o encaminhamento à GEPRO para que proceda a intimação ao sujeito passivo, para que ele tome conhecimento da nova sentença e se manifeste se julgar conveniente. Seria esse, então, o encaminhamento. Agora eu passo a palavra ao conselheiro relator para questionar se ele tem algum acréscimo, alguma observação. Por gentileza, conselheira Mercedes. Muito obrigado, doutor André Luiz Cansado, nosso coordenador. Bom dia a você, André, a doutora Nislene, a doutora Virgínia, ao conselheiro Nilson e ao nosso representante fazendário no dia de hoje, doutor Wilson. Bom dia também à secretária Chauane. Sim, o doutor André resumiu com muita propriedade do que se trata esse auto neste julgamento. Ele se trata apenas de ter o devido encaminhamento através de despacho para a correção deste erro e a notificação ao sujeito passivo. Aí sim, com o retorno, poderemos todos julgá-lo. É só o que eu tenho a dizer. Excelente. Muito obrigado, conselheiro. Eu passo a palavra à representação fazendária para a manifestação sobre o encaminhamento do processo. Doutor Wilson, por gentileza. Primeiramente, né, muito bom dia, né, excelente dia a todos, doutor, ao conselheiro, né, doutor André, doutor Emi, doutor Nilson, doutora Virginia, doutora Nislene, né, doutor Bruno está na sala de espera, doutor Aí também na sala de espera, a secretária Chauane, e a todos que acompanham a sessão pelo YouTube. Sim, representação concorda com o encaminhamento proposto pelo relator. Obrigado. Muito obrigado, doutor Wilson. Já adiantado o encaminhamento, por uma questão de praxe, eu questiono às conselheiras e aos conselheiros se tem alguma observação numa espécie de conferência. Não havendo nenhuma observação, então esse processo sai com despacho da coordenação pelos motivos já expostos. Este é o resultado do presente processo, era o item de retorno. Agora a gente passa para os itens da pauta, são três itens, sendo que o primeiro deles é de relatoria do conselheiro Bruno, no meu assento. E por esse motivo eu transfiro a coordenação ao conselheiro Amir César, pedindo a recomposição de mesa. Por gentileza, conselheiro.
Bom dia mais uma vez, agora genérico a todos. Vamos chamar para já de imediato o processo para julgamento de número 4011 9018 96427, contando o recurso voluntário número 1674/24, em que é recorrente MV Pruvinel Campos, ME, sendo o conselheiro Dr. Bruno Napoli Carneiro, em substituição a André Luiz Cansado Tomé. Com a palavra, o nobre relator. Bom dia, coordenador Emicésio, muito obrigado. Bom dia, conselheiro Nislene, conselheiro Nilson, conselheira Virgínia, conselheiro Air, que está na sala de espera, conselheiro André também, estou aqui no lugar dele nessa composição, secretária Chayane e todos que nos acompanham. Vou iniciar a leitura do meu voto, tratando-se de recurso voluntário interposto por MV Cruvinel Campos, ME, da sentença 118/2022, JUP, proferida em 5 de janeiro de 2022, na qual conheceu da impugnação, deu parcial provimento e decidiu pela procedência em parte da pretensão inicial do fisco. Em consequência disso, reduziu a multa formal a ser exigida para a importância de R$ 32.862,75, acrescido de combinações legais. O auto de infração em si se trata de crédito tributário reclamado à lide, que se refere à imputação de uma multa de caráter formal no valor de R$ 46.446,02, né, mas, porém, nesta sentença já foi reduzida para R$ 32.862,75, originada da presunção de extravio de documentos fiscais por não terem sido apresentados na representação fazendária competente, no prazo determinado na legislação, contados da data da publicação da portaria de suspensão cadastral. Consta como infração os artigos 64 da Lei 11.651, combinado com o artigo 109 do Decreto 4852 de 97, e como penalidade proposta o artigo 71.18, alineado da Lei 11.651/91, combinado com a redação 12.806 de 95. O sujeito passivo compareceu ao feito, solicitando a improcedência, alegando que os livros em relação a registro de entrada e registro de inventário consta como contribuinte, inclusive já apresentou toda a documentação de baixa neste órgão. Que os blocos modelo 1, série 1, de numeração 76 a 100, já foi devidamente apresentado a este órgão para baixa. Já em relação ao bloco de modelo 1, série 1, da numeração de 1 a 75, a empresa desconhece a existência desses blocos, conforme contato com os responsáveis que informaram que as notas não haviam sido confeccionadas e somente solicitadas. E que, como as notas não foram confeccionadas, somente solicitadas, tratava de um erro da assessoria contábil em solicitar a IBF e não gerar seu posterior cancelamento da solicitação. Por meio do despacho 2665/2021, JUP foi determinado o encaminhamento desses autos à DRF de origem via GEPRO, a fim de que seu ilustre titular atestasse a autenticidade dos documentos de folhas 24 e 28 e que intimasse o sujeito passivo para apresentar junto a essa DRF as notas fiscais exigidas na exordial, sob pena de presumirem-se como verdadeiros fatos descritos na exordial. Verificar também sobre as alegações do sujeito passivo que as notas fiscais de 1 a 75 não foram confeccionadas, e confirmando conclusivamente se todos os documentos exigidos na peça basilar não se encontram extraviados. Em resposta a essa diligência, foram atestadas a autenticidade dos documentos das páginas 24 a 26, porém, já a página 27, não podemos atestar a veracidade, não pôde ser atestada a veracidade por ser um documento particular, uma declaração com firma reconhecida em cartório, ao que parece, Ao que parece, essas notas fiscais de 1 a 75 não foram mesmo confeccionadas. Essa informação é descrita lá na manifestação. E que seria desnecessária a intimação do contribuinte
pois em sua defesa se alega que nem confeccionou as referidas notas fiscais série 1. Quanto à letra C, também se faz desnecessário notificar a gráfica, pois ela já trouxe uma declaração anexada aos autos, onde afirma que as referidas notas fiscais de 1 a 75 nem chegaram a ser confeccionadas, somente as notas fiscais de numeração 76 a 100, e que fica claro no processo que, referente aos livros fiscais, as notas fiscais modelo 1, série 1, número 77 a 100, o contribuinte comprovou regularidade. Sendo assim, esses documentos não encontraram extraviados. Quanto às notas fiscais 1 a 75, não foram apresentadas. Nas folhas 46 e 47, a recorrente MV Provinel Campos alega em seu recurso voluntário, preliminarmente, que os livros de registro de entradas e registro de inventário, ambos dos anos 2013, 14 e 15, consta com o contribuinte, inclusive que já foram apresentadas toda a documentação de baixa ao órgão fazendário e anexada a esta impugnação. O termo de fiel depositário e o comprovante de baixa da empresa. Já em relação aos blocos, modelo 1, série 1 e numeração 76 e 100, retorna no recurso voluntário, alegando que já foi devidamente apresentado este órgão para a baixa, conforme comprovação anexa. Aduz que, em relação ao bloco modelo 1, série 1, numeração 1 a 75, está vinculada à IDF 12.62.151, de 18 de junho de 2013, conforme também descrito na impugnação de recurso voluntário do auto de infração 40119-018-953-74, que trata da mesma DIF. Que foi solicitado ao Cefaz o espelho da concessão da IDF 12.62.151, de 18 de junho de 2013, que refere-se aos blocos modelo 2, série D1, de número 001 a 250, e bloco modelo 1, série 1, de número 001 a 75. Nesse espelho de concessão, que está em anexo, contém os detalhes da solicitante, gráfica responsável pela emissão. Identificamos que a gráfica da referida concessão foi Lunel Artes Gráficas Limitada, situada na rua Major Evaristo Frauzino, número 381, Morrinhos, Centro Morrinhos. Ademais, ao contactar com a referida gráfica para identificação se os referidos blocos da IDF foram confeccionados, foram informados pelo seu representante legal que não constam em seus controles a produção desses blocos, nem notas foram emitidas a este contribuinte do referido serviço prestado nesta época. Esta é a alegação constando nos autos referente à gráfica. E quanto ao mérito, alega a recorrente que os blocos não foram extraviados, pois não chegaram a ser confeccionados, e que ocorreu foi um erro da assessoria contábil em solicitar a IDF e gerar o seu posterior cancelamento, né, de solicitação. Portanto, a impossibilidade do contribuinte apresentar tais documentos fiscais. O sujeito passivo requer seja colhido e provido recurso voluntário para reformar a sentença e declarar improcedente o lançamento, considerando nulo e determinando seu arquivamento. Portanto, verifique-se que tanto na impugnação de segunda da impugnação quanto no recurso voluntário, os argumentos se repetem, né? Diante disso, é o relatório coordenador. Muito obrigado, doutor Bruno Napoli, por seu relatório. Agora vamos ter a palavra do doutor Wilson, representando a Fazenda. Muito obrigado, senhor coordenador. Bom dia novamente, né, a todos. Como diz o coordenador, agora um bom dia genérico, né? Esse caso, a multa formal aqui, basicamente, é um caso, né, cobrança de multa formal, em decorrência do contribuinte ter extraviado vários livros fiscais e notas fiscais, né? Já na primeira instância, o contribuinte comprovou que devolveu os livros fiscais não estavam extraviados, e as notas de número 76 a 100 também não foram extraviadas. Aí restou a discórdia, né, em relação às notas do modelo 1, série 1, do número 1 a 75. Esse é o que é o ponto de discórdia, né? O contribuinte ele fala que essas notas nem sequer foram confeccionadas, e para provar seu intento, né, ele anexa uma declaração do sócio administrador da gráfica, Lunel Artes Gráficas Limitada. Só que é o seguinte,
Quando a gente pega lá o parágrafo terceiro do artigo 121 do RCTE, ele fala o seguinte: a autorização deve ser requerida por intermédio da IDF, modelo 17A. E lá no parágrafo terceiro dele, ele é bem explícito, assim, ó, o prazo máximo para a impressão do documento fiscal é de 60 dias, contados da data da autorização, prorrogável mediante solicitação uma única vez por igual período, fim do qual se considera executado o serviço, salvo se o interessado solicitar o cancelamento dentro do prazo de validade. Ou seja, não houve cancelamento desse período, então, nos termos do artigo 121 do RCTE, né, parágrafo terceiro, os documentos consideram-se confeccionados. Então, e, portanto, a multa é devida. A gente entende que a multa, a sentença está correta e a multa é devida. Agora, hoje, na verdade, hoje esse prazo até foi alterado para 120 dias, mas na época da, da confecção era 60 dias. Mas mesmo hoje, 120 dias, de qualquer forma, para ser inspirado. Agora, há um detalhe. Em 11 de 4 de 2023, entrou em vigor a Lei 21.842 de 2023. Essa lei acrescentou o parágrafo 12 ao artigo 71 do CTE. E esse dispositivo, a gente entende que ele deve ser aplicado, tendo em vista que ele prevê uma multa menor. Então, nos termos do artigo 106, inciso 2C do CTI, deve ser aplicado essa norma ao presente processo. E esse dispositivo, ele fala o seguinte, ó, nas infrações previstas nesse artigo, cuja multa seja calculada por documento, sem prejuízo do disposto no parágrafo terceiro, o parágrafo terceiro fala da possibilidade de se juntar documentos por blocos, em vez de notas fiscais por blocos. O valor da multa fica limitado a 1% do valor total das operações de saída ou prestações realizadas nos últimos 12 meses anteriores à lavratura da ordem de infração, consecutivos ou não, em que o estabelecimento esteve em atividade. E a gente foi dar uma olhadinha, né, procurar a movimentação do contribuinte. Esse contribuinte ele ficou boa parte do tempo parado mesmo, sem movimentação. E a gente foi analisando a, a, a movimentação do contribuinte, a gente achou movimentação, os últimos 12 meses de movimento dele foi do mês 6 de 2013 a 5 de 2014. E nesse período, as saídas totais declaradas no PIS/DAS faz um montante de R$ 15.705. Então, se a gente aplicar 1% nesse valor, daria uma multa de R$ 157,05, que é a multa que a gente entende como correta. Então, a gente até acabou de enviar aos novos conselheiros a planilha que a gente tirou do BO, que é a movimentação está no chat, que a gente pede que seja anexada ao presente, aos autos, né? E demonstrando que no período ali de 6 de 2013 a 5 de 2014, ele teve uma saída total de 15.705. Como a multa é de 1%, fica 157,05, que é a multa que a representação entende como devida. A gente entende que o auto é devido, já que, conforme o artigo 121, parágrafo terceiro, ele teria que ter cancelado a IDF, né? E como ele não cancelou no prazo, considera-se que ele executou o serviço, né? É o que está na norma, no artigo 121 do RCTE. Porém, a gente entende, né, como a gente ressaltou, que deve ser aplicado o parágrafo 12, artigo 71, limitando a multa ao valor de R$ 105,05. É só isso que a gente pede, a procedência com a limitação da multa ao montante de R$ 157,05. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Wilson. Conselheiro relator, quer fazer alguma observação? Vou abrir a conferência. É, Sim. ele encaminhou aqui, o doutor Wilson, né, encaminhou esse PGDAS aqui em anexo, que eu vou utilizar desse documento para poder complementar aqui no meu voto e inserir também no final, caso seja o voto, né, o voto vencedor aí, e aí, mas já vai servir de parâmetro aqui para eu concluir o voto da maneira que estava a minha convicção.
Mas é só isso que eu queria dizer, que eu vou aproveitar essa documentação, porque eu não tenho como ter esses dados, né? Então, agora com esses dados eu posso complementar meu voto e proferi-lo. Então, era apenas isso. Muito obrigado, doutor Bruno. Alguém mais se manifesta? Eu gostaria, doutor, senhor coordenador, bom dia. Acho que eu não tinha ainda cumprimentado, né? Não tinha tido oportunidade. Em nome de quem eu cumprimento os demais presentes também. Eu estou entendendo, doutor Bruno, que realmente há necessidade de fazer a inserção desse PGDAS, né, dessa tabela aí, oferecida pela Fazenda, aos autos. E aí, neste caso, com autorização da coordenação. Né? A gente pede autorização da coordenação para que se insira, a coordenação faz essa juntada aos autos. Eu acredito que, neste caso, senhor coordenador, como se trata de uma situação benéfica para o sujeito passivo, não haveria aí nenhum prejuízo para ter que intimar ou alguma coisa assim de documento fato novo, que não seria o caso, né? Porque não teria aí nenhum prejuízo, ao contrário, seria em benefício, né? Já que é uma retroatividade benéfica a aplicação, e essa planilha seria exatamente para fazer esses cálculos, para identificar qual seria o valor para a aplicação dessa retroatividade, dessa penalidade com retroatividade benéfica. Então, neste caso, eu acredito que não teria esse risco, né, de alegação de cerceamento, a juntada desses documentos. Sim, ninguém mais se manifesta, eu vou fazer uma consideração para vocês julgar. Isso que a doutora Nislene propôs seria sustar o processo, colocar nos autos e voltar com o processo para julgamento ou julgá-lo agora. Já seria o julgamento e apenas a inserção dos documentos que vão dar base, né, para o cálculo, exatamente, para a aplicação da retroatividade benéfica. Eu creio que esse é o caminho mais correto, uma vez que não há prejuízo ao contribuinte de forma alguma, ele é até bastante beneficiado, então acredito que nada impediria a gente de terminar o auto com o seu julgamento. Então, agora passemos ao momento dos votos. Doutor Bruno. Ok. Os presentes autos tratam-se de multa formal causada pela ausência de apresentação na delegacia de sua circunscrição os livros e documentos fiscais no prazo máximo de 10 dias, contados da data da publicação do Diário Oficial do Estado, número 022706, de 12 de dezembro de 2017, da Portaria 063/2017, de suspensão de sua inscrição no cadastro estadual, razão pela qual foram considerados extraviados. Primeiramente, é importante destacar que as alegações do sujeito passivo em relação às preliminares de mérito foram genéricas, repetindo em ambos os momentos processuais os fatos ocorridos referentes às documentações. O recorrente, mesmo com a juntada de alguns documentos, tais como consulta da concessão extraída do Cefaz, relação de todas as IDFs da empresa, comprovante de baixa da empresa e dos blocos que a empresa possui e não utilizou, termo de fiel depositário dos documentos, declaração da gráfica e o e-mail do contador atestando que não foram confeccionados os blocos e que foi um erro de solicitação, não logrou êxito em comprovar que os documentos não foram extraviados. O documento de declaração apresentada pela gráfica, folha 39, por ser uma manifestação unilateral, não tem o poder por si só atestar a veracidade dos fatos. E o reconhecimento de firma apenas reconhece a autenticidade da assinatura do declarante sócio-administrador da empresa. Outro fator que não auxilia a defesa do sujeito passivo está no teor do e-mail enviado pelo senhor Sebastião dos Reis da Silva, representante da assessoria contábil,
que manifesta não recordar o motivo pelo qual não houve a confecção de blocos, mesmo após a sua solicitação. Diante de todos esses fatos, né, e dessa prévia análise de cada situação fática específica, acho importante aqui a aplicação dos artigos 121, parágrafo 3º do RCTE, conforme alegado, inclusive, agora pelo representante fazendário, e coadunando com esse entendimento também o artigo 6º, parágrafo 3º da IN, Instituição Normativa 467/2000 GSF, na qual estabelece, primeiro, a legislação, né, o artigo 121. A autorização deve ser requerida por intermédio de formulário de autorização de impressão, só um minuto, documentos fiscais, a IDF, modelo 17A, podendo ser apresentada por meio eletrônico, magnético, contendo, no mínimo, as seguintes indicações. Aí tem os incisos com as indicações, e seu parágrafo 3º, ele alega o prazo máximo para impressão de documento fiscal é de 120 dias, contados da data de autorização, fim do qual se considera executado o serviço, salvo se o interessado solicitar o cancelamento dentro do prazo de validade, do qual não ocorreu. Na instituição normativa, no artigo 6º, é basicamente a mesma redação, né? Repetindo que a autorização é feita pela a IDF, né, a confecção, essa solicitação, e que o prazo máximo para a impressão do documento fiscal é de 120 dias, contados da data de autorização. Fim do qual se considera executado o serviço, salvo se o interessado solicitar o cancelamento dentro do prazo de validade, que não ocorreu. Ressalto que, diante das provas apresentadas e dos fatos narrados nos presentes autos, o prazo acima para a impressão não foi cumprido, nem pela empresa autuada, tampouco pela assessoria contábil. Destaco que aí eu já venho falando aqui da aplicação da multa, né? Diante desses argumentos, dessa alegação que não estava nos autos ainda, nem havia sido dito, né? E agora apresentado pelo representante fazendário, o doutor Wilson, eu vou iniciar essa minha justificativa nos seguintes termos, né? Destaco que as hipóteses de aplicação de lei tributária estão estabelecidas no CTN, nos termos do artigo 105 e 106. Artigo 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116. No artigo 106, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, quando, tratando-se de ato não definitivamente julgado, e a linha C, que é o presente caso, né, que se adequa ao presente caso, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. Então, diante disso, foi acrescido o parágrafo 12 ao artigo 71, pelo disposto no artigo 1º, né, da Lei 21.842 de 2023, nos seguintes termos. Parágrafo 12. Nas infrações previstas nesse artigo, cujo valor da multa seja calculado por documento, sem prejuízo do disposto no parágrafo 3º deste artigo, o valor da multa fica limitado a 1% do valor total das operações de saídas e prestações de serviços realizadas nos 12 meses anteriores ao da lavra do auto de infração, consecutivos ou não, em que o estabelecimento esteve em atividade. Então, assim, de acordo com esse documento, agora apresentado pelo Dr. Wilson, no qual consegue verificar essa movimentação, né, nesses últimos 12 meses, utilizando como base o PG-DAS apresentado, e que o valor de faturamento desse período foi de R$15.705, e que a multa nesse 1% fica de 150, né, restrita ao valor de R$157,05, eu voto, no caso, meu voto, por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de segurança da determinação da infração e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a multa formal aplicada na sentença, porém, com a limitação estabelecida pelo parágrafo 12 da Lei 21.842 de 2023,
46.446,02 foi reduzida para R$ 157,05. Então, esse é o meu voto, coordenador. Obrigado, doutor Bruno. O senhor só pode me esclarecer uma coisa: qual é o termo legal que já foi citado, inclusive o doutor Wilson, ele que trouxe, para Sim, chegar a esse valor de 1% do faturamento sim. dos 12 Para meses? chegar, o termo legal para chegar é o parágrafo 12, Parágrafo 12. isso, do artigo 70, que foi acrescido. Então, ao parágrafo 12 do artigo 71, não vou sem complicar, né? É, Parágrafo 12 do artigo 71, que foi inserido, do CTE, que foi inserido pela Lei 21.842 de 2023. tudo bem. Prosseguindo, após o doutor Bruno, que está aí no lugar do. Com a palavra, doutora Virgínia, não é? A segunda a votar, Sou eu, doutora Emi a Anislene. doutora Nieslene. Obrigada. Eu estou de acordo com a posição, o voto, né, do conselheiro Bruno, e até assim, agradeço, né, agradecemos aí essa colocação do representante fazendário, que realmente nós até tivemos já um processo da mesma empresa nesse sentido, não havíamos nos atentado para a aplicação desse parágrafo, né? Inclusive, assim, nesses casos, normalmente, como já está em última instância, né? É, Normalmente a empresa poderia, e no caso, se entender, né, que pode, que deve, entrar com um pedido de revisão extraordinária para essa outra decisão, já que está havendo, né, essa votação nesse sentido, a gente entende que poderia a empresa, sim, se beneficiar desse pedido de revisão extraordinária. Ou até o recurso ao Consup, né, que poderia aí ser acatado, já que tem aí uma. E no caso do outro processo não foi julgado pela unanimidade. Então, há sim a possibilidade desse recurso. Estou de acordo com a aplicação do parágrafo 12, né, neste caso, com a inserção dos documentos apresentados aí pela Fazenda, e com a parcial procedência no valor de multa formal de R$ 157,05. Muito obrigado, doutora Nieslene. Doutor Wilson. Só uma colocação, o doutor Bruno havia mencionado sobre uma nulidade, né, doutor Bruno? Eu coloquei como rejeitando a preliminar de segurança da determinação da infração. É isso mesmo? Tá ótimo. Aham, tá ótimo. Foi essa nulidade que eu fiz preliminarmente. Ótimo. Eu acompanho também. É, preliminar de insegurança. Isso. Bem, doutor Nilson. Pois não, senhor coordenador, bom dia. Na pessoa de que eu cumprimento os demais presentes, especialmente o doutor Wilson, secretário de Câmara, e os demais que nos assistem pelo YouTube. Eu até, assim, diante das explicações da doutora Nislene, eu vou até fazer aqui uma mudança de voto, até por entender que esse resultado desse processo aqui, eu entendo que o julgamento está sendo mais justo, tanto para o fisco quanto para o contribuinte, uma vez que, aplicando esse redutor aí, ficou um valor bem razoável e também em função da própria declaração juntada pela Lunel Artes Gráficas, que também não tinha, apesar de dizer que não houve a emissão dessas notas, também não soube precisar
com clareza, nem data, nem coisa desse, nesse sentido. Portanto, eu entendo que, de fato, realmente, a decisão mais correta seria o julgamento pela parcial procedência, com a aplicação aí do redutor do parágrafo 12 do inciso do artigo 71. Conforme bem colocou a doutora Nislene, ainda há a possibilidade do sujeito passivo corrigir esse valor lá através de um recurso ao Conselho Superior, ou então um pedido de revisão extraordinária, como muito bem colocado pela doutora Virginia. Com esses esclarecimentos, eu acompanho o voto do relator. Doutora Virgínia, por favor. Bom dia, senhor coordenador. Bom dia também a todos os presentes na sessão. Quero cumprimentar também as pessoas que nos acompanham pelo YouTube. Eu estou de acordo com o voto do conselheiro Bruno e também, né, por todas as fundamentações que já foram aqui colocadas pela aplicação do parágrafo 12 do artigo 71. Então, é como voto. Muito obrigado, doutora Virgínia. Posso anunciar o resultado desse julgado. Por unanimidade, afastada a insegurança por determinação na infração, foi julgado como procedente parcial o valor de R$ 157,05, baseado no parágrafo 12, no artigo 71 da Lei 21.842, de 2023. E também, por unanimidade, esse mérito já julgado. Portanto, esse julgamento eu dou por encerrado e transfiro a coordenação ao doutor André. Muito obrigado, conselheiro Mir César. Conselheiro Bruno, era um processo ativo conosco. Eu agradeço a presença e até a próxima sessão. Sim. Muito obrigado. Eu que agradeço. Passado o primeiro item da pauta, vamos ao segundo item. Eu vou chamar a julgamento o processo de relatoria do conselheiro Air, em substituição ao conselheiro Mir César. Por esse motivo, a recomposição da mesa. Então, eu chamo a julgamento o processo de número 4011-901-032-252, contendo recurso voluntário 1675/2024, em que é recorrente, Power Peças Automotivas Limitada, solidário, Domerville Bezerra Júnior, sendo relator o conselheiro Aide Vasconcelos Ganzaroli, em substituição ao conselheiro Mir César. Representante do sujeito passivo não está presente, representante fazendário, Dr. Wilson. Estando em condições, o relator. Muito bom dia, senhor coordenador. Bom dia, conselheira Nislene, conselheiro Nilson, conselheira Virgínia, representante fazendário, doutor Wilson, aos que aguardam seus processos na sala de espera, doutor Bruno, doutor Emir César, nossa secretária de Câmara, Chauane, e todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. O presente lançamento refere-se à acusação de que o sujeito passivo Power Peças Automotivas Limitada omitiu receita tributada no valor comercial de R$ 165.168,18, conforme comparativo entre o valor informado pela administradora de cartão de crédito, débito, e o valor informado pelo contribuinte no PGDAS-D, correspondente aos períodos de 1º de janeiro de 2017 a 31 de 12 de 2017. Dessa forma, suprimiu o pagamento do imposto da importância de R$ 26.938,92. Em consequência, deverá recolher o ICMS, juntamente com a penalidade e os acréscimos legais, conforme demonstrativos e documentos anexos. A autoridade fiscal informa que, entre aspas, considerando que os créditos objeto do lançamento decorrem da omissão de recolhimento do ICMS por saídas desacobertadas de documentos fiscais, nos termos dos artigos 11, 27, 66 e 71 da Lei 11.651, de 91, do CTE, combinados com os artigos 13, parágrafo 1º, inciso 13, E e F, da
Lei Complementar 123 de 2006, deve incidir o regime de apuração e alíquota do ICMS aplicável às pessoas jurídicas não sujeitas ao regime do Simples Nacional. Destaca ainda que foi considerado o percentual de mercadorias tributadas de 9,27% e a alíquota média 16,31% por CNAE, conforme 15 de 2009 SAT. Aponta como dispositivos legais infringidos os artigos 25, parágrafo 1º, inciso 9, B, 64, parágrafo 2º, 66 do CTE, combinado com o artigo 37, parágrafo 2º, inciso 1 e 2 da resolução CGSN 94/2011, tendo sido ainda proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso 7L, parágrafo 11 e 9, inciso 1 do CTE. Na condição de sujeito passivo obrigado solidário, foi indicado Domervil Bezerra Júnior, nos termos do artigo 45, inciso 12 do CTE. As folhas 6 e 7, o fiscal propõe a juntada deste auto de infração ao outro de número 40, 11, 90, 10, 33, 496, por clara conexão, nos termos da Instrução de Serviço 004, de 2006, CAT, anexo 1, item 2.3b, para tramitação processual em conjunto. Os sujeitos passivos foram devidamente intimados para pagar ou apresentar defesa aos autos. Instaurando o contraditório, os sujeitos passivos apresentam defesa em peça única, alegando preliminares de nulidade por cerceamento de direito de defesa, por entender estarem os autos destituídos de demonstrativos e insegurança na determinação da infração por estar instruído por levantamentos incompletos e não confirmaram a infração objeto dessa autuação, com fundamento no artigo 20, incisos 3 e 4, da Lei 16.469 de 2009. No mérito, alegam que a constituição do presente crédito tributário, bem como suas fundamentações de direito, seriam irregulares por não terem cumprido as exigências do Supremo Tribunal Federal de prévia requisição das informações sobre sua movimentação financeira e, portanto, devem ser afastadas por inconstitucionalidade e possibilidade de arbitramento e por presunção, com base em levantamento em operadoras de cartões de crédito e débito. Reclamam também da ausência de responsabilidade do sócio incluído como solidário, pois não existe prova de que agiu com dolo, fraude ou excesso de poder. Subsidiariamente, querem a exclusão da penalidade no caso da solidariedade, pois a falta de emissão das notas fiscais é de ausência de descumprimento da obrigação acessória e não há prova de dolo ou fraude no descumprimento dessa obrigação. Em conclusão, requerem a declaração de nulidade e no mérito seja afastada por inconstitucionalidade e possibilidade de arbitramento por presunção, bem como a exclusão da responsabilidade solidária do senhor Domervil Bezerra Júnior de forma integral, ou subsidiariamente, pelo menos quanto à penalidade aplicada. Por fim, quer que todas as intimações sejam direcionadas ao defensor da autuada sob pena de nulidade. Proferida a sentença, número 2.596 de 2021, o julgador conheceu da impugnação, negou-lhe provimento para, em preliminar, não acolher nenhuma nulidade, assim como rejeitar todas as questões incidentais e, no mérito, decidir pela procedência da pretensão inicial do fisco, em nome de todos os autuados, em cálculo do setor competente, o que garantirá a certeza e liquidez do crédito tributário. Devidamente intimados, os sujeitos passivos apresentam recurso voluntário e reafirmam as teses defensórias. Sustentam preliminar de nulidade por cerceamento de direito de defesa, por entender estarem os autos destituídos de demonstrativos de insegurança na determinação da infração, por estar instruído por levantamentos incompletos e que não confirmaram a infração objeto dessa autuação, com fundamento no artigo 20, incisos 3 e 4 da Lei número 16.469 de 2009.
aduzem que somente consta do levantamento fiscal planilhas subtotalizadas por mês, o que impede o sujeito passivo identificar as operações supostamente omissas, o que gera cerceamento do direito de defesa, além de que o levantamento incompleto, como é o presente caso, atrai a nulidade por insegurança na determinação da infração. Sustentam ainda a obrigatoriedade de observância do entendimento fixado pelo STF em sede de ADI, em razão de prova ilícita, afirmando que o julgador rejeitou a pretensão da parte passiva de ver declarada na fase administrativa a inconstitucionalidade ou a ilegalidade dos procedimentos fiscais realizados. Contudo, o artigo que fundamenta esse argumento foi revogado em 28 de 2 de 2017. Defendem que não foram cumpridos os requisitos para o acesso informação de dados estipulados como necessárias pela STF em ADI, ou seja, prévia notificação do contribuinte quanto à instauração de processo e amplo acesso do contribuinte aos autos, visto que não foram juntados os extratos das operadoras de cartão. Reafirma a ausência de responsabilidade solidária e pugna pela reforma da sentença para que seja excluído do polo passivo do presente lançamento o senhor Domervil Bezerra Júnior. Subsidiariamente, requer a exclusão da penalidade, tendo em vista o disposto do artigo 45(12), citado no auto de infração, não se aplica ao caso em apreço, visto que o suposto ilícito apontado na infração é a ausência de cumprimento de obrigação acessória, referente à falta de emissão de documentos fiscais, sendo que não restou identificado dolo ou fraude no descumprimento da referida obrigação. Ao final, requer seja presente recurso voluntário conhecido e provido, a fim de que seja reformada a sentença, declarando a nulidade do lançamento por cerceamento de direito de defesa e nulidade por insegurança na determinação da infração. Requer ainda que seja julgado nulo o lançamento, uma vez que está fundado em prova obtida ilicitamente, pois não obedeceu os requisitos mínimos, consoante definido pelo STF em sede de julgamento conjunto das ADIs. Requer exclusão do solidário, senhor Dormerville Bezerra Júnior da lide, e subsidiariamente a exclusão da penalidade tributária, com fulcro no parágrafo 3º do artigo 45 do CTE. Este é o relatório, senhor coordenador. Desde já, senhor coordenador, eu peço licença, pois ontem aconteceram dois julgamentos do mesmo sujeito passivo. As alegações são, nos recursos voluntários, as alegações são praticamente as mesmas, diferindo apenas o período, que neste auto seria referente ao exercício de 2017. Os que foram julgados ontem seriam relativos ao período de 2018. Então, os autos julgados ontem foram o 4012, 0005, 243, 15 e o 4012, 0005, 24587. Então, diante disso, eu gostaria de pedir a extensão dos julgamentos anteriores, foram realizados ontem. Lembrando que a Câmara decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, por unanimidade de votos também rejeitar as preliminares de nulidade da peça básica arguídas pela autuada, sendo a primeira por insegurança na determinação da infração e a segunda por cerceamento do direito de defesa. Quanto ao mérito, também por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Então, para esses itens, eu gostaria de pedir a extensão, divergindo apenas somente em relação ao solidário, Domerville Bezerra Júnior.
Entendo que, no caso de ontem, ele, por maioria de votos, ele foi mantido na lide, sendo, sendo alterada a fundamentação legal da responsabilidade solidária do artigo 45, inciso 12 do CTE para o artigo 124, combinado com o 135, inciso 3 do CTN. Então, foi por maioria de votos. Então, nesse ponto, eu vou divergir, entendendo não assistir razão para prosperar face à retirada do ordenamento jurídico goiano por meio da ação declaratória de inconstitucionalidade, a ADIN, número 5455494/96, que julgou inconstitucional o artigo 12, o inciso 12 do artigo 45 da Lei 11.651, de 91, decisão transitada em julgada, de sorte que a eficácia normativa posta naquele artigo ficou prejudicada desde o seu nascedor. Respeito aos que entendem que nessa fase ainda é possível fazer alteração de fundamentação legal, porém o meu entendimento é de que não seria mais possível, face ferir ao rito processual. No entanto, deixo claro que, em face da inaplicabilidade do artigo 45, inciso 12, deixo de analisar a conduta do administrador, passando tão somente a análise da fundamentação legal para a exclusão da solidariedade. Então, por todo exposto, referente ao solidário Domerville Bezerra Júnior, eu vou conhecer do recurso voluntário, dar-lhe provimento, dar-lhe parcial provimento para excluir do polo passivo, por força da inconstitucionalidade do inciso 12 do artigo 45 da Lei 11.651 de 91. É somente essa divergência, senhor coordenador. O restante eu peço extensão. Muito obrigado, conselheiro Air. Feito o relatório, antecipado o voto, com a observação, o conselheiro Air fez muito bem aí a diferenciação do julgamento de ontem. Ontem a composição julgou por maioria para excluir o solidário, hoje ele acompanha o voto divergente que foi proferido pelo conselheiro Nilson ontem, com a fundamentação já apresentada. Com essa antecipação de voto, eu passo a palavra ao doutor Wilson. Certamente a maioria dos itens que foram por extensão, eles são, digamos, favorável ao entendimento da representação fazendária, teríamos aí apenas a apreciação e, quem sabe, quiçá, a divergência sobre a exclusão do solidário. Doutor Wilson, pelo prazo. Obrigado novamente, obrigado à doutora aí, né, por já ter antecipado o voto, né, pedido a extensão em relação ao julgamento dos processos que foram feitos ontem, né, que a gente concorda realmente, a gente entende que é venda, é o comparativo entre as saídas declaradas no PG das e as informações prestadas pelos administradores, então isso é um caixa 2, a gente chama isso de caixa 2, né, então, tanto é que a gente olha lá no artigo 25, para o primeiro inciso 6 do CTE, isso é tratado como caixa 2, apesar que o embasamento aqui não é nem esse, né? O embasamento já é o 25, para o primeiro inciso 9B, que é um caso específico de operadoras de cartão de crédito, cartão de débito, né? Então, tem um dispositivo no nossa legislação falando sobre essas operações, divergências entre as informações prestadas pelo contribuinte e as informações prestadas pelas administradoras de cartão de crédito. Então, a gente está tratando aqui de venda de mercadoria sem nota fiscal. Então, em relação à parte da afastando a nulidade por cerceamento, insegurança e mérito, a gente concorda e agradece, né, doutora aí pela extensão, né, antecipação do voto, pedindo a extensão em relação a esses itens, né? E nossa divergência é só em relação, basicamente, a dois itens, né? Que é exclusão do solidário, que entende que deve ser excluído, e a gente já entende que não, que deve ser mantido. E consequentemente, como a gente entende que deve ser mantido também, pedir também que seja rejeitado o pedido de exclusão da multa em relação ao solidário, que é esse pedido subsidiário. Por que a gente entende que o solidário não deve ser excluído?
Se a gente pegar a peça do próprio contribuinte, ele lá, na peça dele, ele não, quando ele citou, porque deve ser excluído, ele baseou-se no 135.3. Basta olhar a peça dele, que fala assim, ó, não há prova de fraude, não há excesso de poder, e está citando sempre o 135.3. Então, quando a gente pega a peça do sujeito passivo, tanto na primeira instância como na segunda instância, está sempre se defendendo, remetendo ao próprio CTN, inciso, artigo o 135.3. Em todo momento, ele fez a peça dele, pedindo a exclusão, baseado no 135.3. Ele sempre estava falando que não há prova de dolo, não há prova de fraude, o tempo todo não há prova de infração à lei. Então, se a gente pega isso aí, a gente vê que, desde o primeiro momento, ele se defendeu com base no 135.3 do CTN. E assim, a gente está falando de venda de mercadoria sem nota fiscal, né? A gente não está falando de uma situação de interpretação de legislação. Todos os contribuintes, todos, né, têm obrigação de saber, até mesmo quem não é contribuinte, que venda de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal. Então, a gente não está falando de um mero erro ou um mero descumprimento de obrigação acessória, como quis fazer que é o contribuinte. Não, não é erro. Isso aqui, na verdade, é uma conduta com o intuito de suprimir indevidamente tributo. E o que a gente coloca? Ó, o artigo 12, o inciso 12 do artigo 45 foi julgado constitucional? Sim, mas o contribuinte, em todo momento, caput, na verdade, não foi, né? O 12 sim, mas o caput está em vigor. Mas o contribuinte, em todo momento, desde a primeira instância até a segunda, sempre se defendeu com base no 135.3. Basta a gente olhar as peças do contribuinte. Aliás, quase todos os contribuintes, todos os advogados, sempre se baseiam no 135.3 para dizer que deve ser excluído. Se a gente pegar quase todas as peças, mesmo quando pede exclusão, praticamente todos eles sempre remetem ao 124 e ao 135.3 do CTN. Eles basicamente estão sempre tratando dessa forma. E é o caso. Ele, em todo momento, se baseou no 135.3. Quando foi feita a auto infração, o dispositivo ele era legal. Então, assim, há outra norma que continua vigente, que é o 135.3, e a adequação, os fatos são os mesmos. O contribuinte, em todo momento, se defendeu com base no 135. Então, e o que é mais importante, né? A gente está falando de venda de mercadoria sem nota fiscal, que dólar é elementar. Falar que não tem dólar, claro que tem dólar. Se fala assim, ó, eventualmente, numa operação vendeu sem nota fiscal por um mês. Não, não é o caso. A gente tem aqui, a gente pega o contribuinte, a gente vê vários e vários meses, né, um ano inteiro, na verdade, diferença entre o valor declarado pelo contribuinte no PG Dados e as informações prestadas pelos administradores. Ou seja, era uma prática recorrente do contribuinte vender sem nota fiscal. Ou seja, para ter uma dólar, que é isso aí. Aqui o intuito, claro, de suprimir de forma irregular tributo. Aliás, essa conduta, venda de mercadoria sem nota, está capitulada na Lei 8.137 como crime, né? A gente está falando de crime. Isso aqui é crime. Então, assim, não há como... ressaltando mais uma vez, o contribuinte em todo momento se defendeu com base no 135.3. Não há qualquer cesseamento do contribuinte em relação a isso. Em relação à exclusão da multa, por isso a gente pede, né, que ele seja mantido, sim, no polo passivo, obviamente, né, com alteração da fundamentação para o 124, inciso 1, combinado com o 135.3, todos do CTN, né? A gente pede para que no acordo, né, se esse for o voto vencedor, que seja feita essa alteração, colocando esse dispositivo na parte dispositiva, essa alteração. Em relação à exclusão da multa, em relação à autoridade, também não tem qualquer previsão. O sujeito fala assim, ó, então que seja excluída a multa em relação ao solidário. Primeiro, que não tem previsão nisso aí. Qualquer previsão. Segundo, que não é obrigação acessória, como ele falou. Isso aqui não é obrigação acessória. Venda de mercadoria sem nota fiscal na verdade, supressão indevida de tributo. Então, a gente não está falando de descumprimento de obrigação acessória, a gente está falando de prática dolosa com intuito de suprimir indevidamente tributo, um prática, inclusive, que caracteriza crime tributário. Está lá na Lei 8.137. Portanto, a gente pede, né, a gente pede que seja rejeitado o pedido de nulidade de processamento e insegurança,
como já até adiantou o doutor, aí mantida a sentença que julgou procedente a ordem de infração e que seja rejeitado tanto o pedido de exclusão do solidário como a exclusão da multa punitiva. Só isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Wilson. Feita a sustentação oral pela representação fazendária, eu volto a palavra às conselheiras e aos conselheiros, questionando se há necessidade de conferência. Eu gostaria de fazer só uma observação, senhor coordenador. Ontem, na apreciação, nós não apreciamos em separado a questão do pedido de exclusão de multa pelo 45, parágrafo 3º, tá? Mas foi um pedido do sujeito passivo e como tratava de mérito, a gente já deixou para tratar do mérito, né, em relação a esse pedido, e só para fazer uma menção de que nós vamos tratar na peça decisória, porque aí como fomos, né, voto vencedor, aí como autora da peça, e aí nós vamos tratar essa questão da exclusão de multa, né, do 45 na peça decisória. Fazer essa observação, mas se quiserem apreciar em separado, ok, mas talvez seja até interessante a gente não fazer essa apreciação para ficar mesmo uma extensão completa, né, nesse caso Sem aí, problema. ao de ontem. Feita a observação sobre o julgamento de ontem, eu volto a palavra ao conselheiro relator para que, se tiver necessidade de algum complemento, por gentileza, conselheiro Aio. Muito Sem complemento, senhor coordenador. obrigado. Passo, então, a colher os demais votos. Conselheiro Nislene, seu voto. Eu mantenho a minha posição, né, de ontem, em relação a todas as matérias que foram o pedido de extensão aqui do conselheiro relator, com a exceção já manifestado também pelo relator, né, em relação à manutenção dos solidários, eu continuo com o voto pela manutenção, e peço, caso seja voto vencido, que é uma tendência, né, que seja também mencionado na devida certidão, voto vencido, que adequou o 45 para o 135.3. Faço esse pedido à coordenação também. Desculpa, o pedido é para que seja apresentado o voto vencido, se for vencido, ou só fazer referência ao voto Não, é só anterior? fazer referência na certidão, em relação à adequação do 45.12 para o 135.3. Excelente. Colhido o voto da conselheira Nislene, eu passo ao voto do conselheiro Nilson, por gentileza. Pois não, senhor coordenador, eu vou também fazer o mesmo voto que foi na votação de ontem, né? Ou seja, acolhendo todos os outros pedidos, votando todos os outros itens como ontem, inclusive a exclusão do solidário. Muito obrigado, conselheiro Nilson. Conselheira Virgínia, por gentileza. Obrigada pela palavra, senhor coordenador. Eu voto com o relator em todos os quesitos, à exceção da exclusão do solidário, que eu mantenho o meu posicionamento, né, que exarei na sessão passada, né, então acompanhe a divergência da conselheira Nislene, entendendo aqui que trata-se de venda de mercadoria sem nota fiscal, na qual, né, não seria possível o comando, né, dessa venda sem a anuência, né, e a intenção do sócio administrador. Então, acompanho a conselheira Nislene na divergência contra a manutenção do solidário na lide. Muito obrigado, conselheira Virgínia. Colhidos os votos, nós temos, então, para os itens a serem apreciados, a unanimidade com relação ao afastamento da diligência, do pedido de diligência, a unanimidade com relação à negativa das preliminares de nulidade de insegurança na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa, e a unanimidade quanto ao mérito da procedência do auto de infração. Há a divergência e aqui o empate com relação à exclusão do solidário.
Isso porque o conselheiro Air votou pela exclusão, acompanhado pelo conselheiro Nilson, e a conselheira Nislene, puxando a divergência, votou pela manutenção do solidário com a adequação da fundamentação legal para sua manutenção do auto-infração e foi acompanhada pela conselheira Virgínia. Conforme previsto no nosso regimento, o voto de desempate cabe a este coordenador. Já adianto que acompanho o voto do conselheiro Air pela exclusão do solidário, o meu posicionamento, ainda que seja o primeiro processo que nós estamos apreciando aqui sobre, pelo menos o primeiro que eu participo da apreciação, sobre a inconstitucionalidade do 4512, o meu posicionamento já havia sido antecipado lá atrás. A nossa prática estava sendo a de, nessas hipóteses em que o processo constava somente a fundamentação do 4512 e aquela apresentação genérica que é praxe, ou pelo menos foi praxe durante muito tempo, de incluir o solidário com a informação de que são solidariamente obrigados ao pagamento do imposto aqueles que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador. É este o caso deste processo. O auto-infração tem apenas essa imputação com relação ao solidário. A praxe nossa estava sendo a de converter o feito em diligência e chamar o solidário para manifestar a respeito da possível alteração da fundamentação. Houve uma alteração processual, procedimental, de se entender que já se poderia haver essa mudança no julgamento, sem mesmo facultar a oportunidade de manifestação do sujeito passivo. Eu entendo que essa posição, com todas as vênias aos entendimentos contrários, é óbvio, respeitando aqui os posicionamentos contrários, eu entendo que esse posicionamento fere o amplo direito de defesa do sujeito passivo. O auto de infração tem uma imputação única baseada no artigo 4512 e está havendo essa alteração em sessão, em julgamento, na segunda instância já. Meu ponto de vista é de que está sendo cerceada a primeira instância ao sujeito passivo. Nenhum desses fatos que foram apresentados pelo Dr. Wilson ou pelo voto divergente foram apresentados nos autos com as minúcias que estão sendo agora para que o sujeito passivo se defendesse, e com a ressalva de que hoje, ao contrário dos julgamentos de ontem, sequer o advogado está presente. Eu entendo que dessa forma haveria aí um cerceamento ao direito de defesa. O único fundamento legal apresentado nos autos é o de inclusão em razão de um artigo que foi declarado inconstitucional, e eu entendo que essa alteração da fundamentação legal em segunda instância não seria possível. Por esse motivo, com breves esclarecimentos aqui para complementar o voto do conselheiro Air, eu acompanho o voto do relator pela exclusão do solidário em razão da inconstitucionalidade do 4512. É assim que voto e proclamo o resultado para este processo. Então, por unanimidade, foi conhecido o recurso voluntário para julgar os seguintes itens. De maneira unânime, rejeitar o pedido de diligência, também de maneira unânime, afastar as alegações de nulidade por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, e de maneira também unânime, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso para manter a sentença de procedência total. Por maioria, houve o acatamento do pedido de exclusão do solidário, tendo sido vencedores os conselheiros Air, Nilson, com o voto de desempate da coordenação, e vencidas as conselheiras Nislene e Virgínia, que entenderam pela manutenção do solidário na lide com a adequação da fundamentação legal. É este o resultado para o presente processo. Eu agradeço aqui a presença do conselheiro Air. No próximo processo, o conselheiro Air não estará conosco. Eu desejo um bom dia de trabalho e até a próxima sessão. Muito obrigado. Desejo a todos um bom dia de trabalho e até amanhã. Até lá. Conselheiro Emir César volta para a nossa composição e eu chamo a julgamento o último item da pauta, de relatoria do conselheiro Nilson, é o processo 4011-901-033-496. Contém o recurso voluntário 1676-224, em que é recorrente Power Peças Automotivas Limitada.
sendo relator o conselheiro Nilson Castro Marinho, advogado sujeito passivo não está presente, representante fazendário doutor Wilson. Conselheiro Nilson, antes de passar a palavra para o relatório, eu faço a observação de que, à semelhança do que aconteceu ontem, este processo também teve se não igual, muito semelhante, alterando somente o período autuado, mas também tratando aí da multa formal, consequência do auto infração anteriormente julgado, e me parece, me corrija se eu estiver equivocado, com os mesmos itens a serem apreciados. Quais seriam? Pedido de diligência, insegurança, cerceamento e mérito. Neste não há o debate sobre a exclusão solidária, uma vez que sequer há solidário incluído. Seriam esses os itens, conselheiro Nilson, e questiono, é possível a extensão de julgamento? Sim, seria esse o encaminhamento, senhor coordenador, uma vez que, de fato, como bem o senhor colocou, trata-se da parte não tributária, né, da multa formal, e peço a extensão aí para o julgamento de ontem, nos mesmos termos. Muito obrigado, conselheiro Nilson. Já antecipado, então, a possibilidade de extensão de julgamento, eu passo a palavra ao representante fazendário, doutor Wilson, por gentileza, sua manifestação. Esse caso, mudou a composição, né? E só que esse também não, esse caso aqui não tem solidário, né? Então, como não tem solidário, a gente concorda com a extensão em sua integralidade, né? Então, a gente concorda com a extensão. Obrigado. Muito obrigado, doutor Wilson. A observação sobre a mudança da composição, certamente eu colherei os votos e principalmente o voto do conselheiro Emir César, que não participou do julgamento anterior, ainda que tenha participado dos julgamentos de ontem. Antecipado o voto do conselheiro Nilson. Alguma observação, conselheiro Nilson, sobre o seu voto? Só, não, senhor coordenador, só informando aí o valor, né? O valor que ficou da sentença singular no valor de R$ 193.989,75. Manutenção e procedência total. Sim. Excelente. A necessidade de conferência, conselheiras, conselheiros? Gostaria de fazer só uma observação, que ontem, no processo relativo à multa formal, tínhamos um pedido para aplicação do parágrafo 8º, e eu, assim, eu não me ative a este processo do Nilson, e é só para chamar a atenção se vai fazer, no caso, a extensão do Não multa sei formal se... de ontem, Uhum. ou se não há esse pedido neste processo, né? Que Não sei se eu me houve. equivoco. O pedido não foi feito em sessão pelo advogado? Consta da petição, do recurso voluntário? Não, na Na realidade foi feito em memoriais, viu, senhor coordenador? Mas como, de fato, também nos memoriais do outro processo foi a mesma coisa, até por isso que eu pedi a Uhum. extensão total. E Uhum. também já Tá. traz aí o pedido de aplicação da forma privilegiada do parágrafo 8º do 71. Mas, Senhor uma vez que coordenador, já foi aplicada a multa percentual de 12%, sendo inclusive mais benéfico do que o parágrafo Uhum. 8º, que a gente já é- tinha até citado era no julgamento de exatamente, ontem. senhor coordenador, desculpa, conselheiro Nilson, era exatamente isso que eu ia mencionar. Já na própria autuação, né, na peça inicial, já houve aplicação do parágrafo 11, então foi aplicado aqui a multa no percentual de 12%, parágrafo 11, inciso 2, a linha B. Então, mais favorável, inclusive, ao sujeito passivo. Não foi utilizada a alíquota média aqui, e sim a alíquota de 12%. Então, acredito que não há necessidade de aplicação do parágrafo, seria rejeitar o pedido de aplicação do parágrafo 8º, tendo em vista que ele não é mais benéfico. Se aplicássemos o parágrafo 8º, nós estaríamos falando no percentual de 12,5%. E o que foi aplicado aqui foi 12%. O mais benéfico ao sujeito passivo. Excelente. Então, o conselheiro relator fez a observação em razão da ressalva feita pela conselheira Nislene em conferência. O conselheiro relator observou que o voto dele é a extensão completa, inclusive com esta apreciação e negativa do pedido de readequação da penalidade. Por esse motivo, encerrada a conferência, eu colho os votos. Conselheira Virgínia, por gentileza, o seu voto. Concordo com a extensão do julgamento,
né, destacando aqui que, conforme o representante mencionou, não há aqui a análise de solidário, não foi arrolado solidário. Então, concordo com a extensão sugerida pelo relator. Muito obrigado, conselheira Virgínia. Conselheira Mir César, o senhor não participou do processo anterior, mas ontem participou e certamente estava acompanhando este. O seu voto, por gentileza. O senhor está sem áudio. Acompanhe o Dr. Nilson, o seu voto. Obrigado, conselheira Mir César. Conselheira Nislene, o seu voto. Estou de acordo com a votação em todos os aspectos do conselheiro Nilson, só fazendo essa pequena observação de que o argumento em relação à rejeição da aplicação do parágrafo 8º são distintos em relação ao de ontem e ao de hoje, né? Porque neste caso aqui, a rejeição, ela vem até assim, em benefício do sujeito passivo, né? E a justificativa, né, a votação de ontem foi num outro sentido, de não aplicar. Muito obrigado, conselheira Mislene. Certamente a extensão pelo afastamento e no acórdão haverá esse detalhamento sobre a fundamentação para a não aplicação. Colhidos os votos, eu apresento o resultado para este processo. O recurso, por unanimidade, foi conhecido para rejeitar o pedido de diligência e, em preliminar, afastar as alegações de nulidade por insegurança na determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa. Também por unanimidade foi negado o pedido de adequação da penalidade, esse pedido apresentado em memoriais. E quanto ao mérito, também por unanimidade foi negado provimento ao recurso para manter a sentença de procedência total do auto de infração. Eram estes os processos que tínhamos para apreciar. Não temos hoje acórdãos para aprovar, nem tampouco resoluções para serem aprovadas, motivo porque eu declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos, desejando um bom dia de trabalho e convocando para a sessão de amanhã, 1º dia de agosto de 2024. Muito obrigado, um bom dia de trabalho e até amanhã.